Boa noite, galera. Ótimo sabadão aí com vocês. Fran Portela. Muito boa noite. Nosso convidado de hoje é de uma área que eu adoro. Todo mundo sabe que eu trabalho com expansão também. Ele é um querido, Fábio Constantino, especialista em expansão de marcas. Boa noite. Boa noite, pessoal. Primeiro, obrigado pelo convite, Fran, Fabiano. É uma honra estar falando com vocês aqui. Onde já sentou algumas celebridades, né? E eu acho que um podcast é muito bacana, que esse bate-papo a gente aprende bastante, né? Acho que esse formato que foi criado, eu acho que há muito tempo aí, mas é legal que na conversa a gente acaba crescendo, aprendendo e principalmente trocando um pouco de experiência, né, e mostrando um pouco da história de cada um. Eu acho que é bem legal isso. Sim, Fábio, você falou, eu estava falando com os bastidores, que você era bancário antes. Isso, eu comecei como posso ajudar lá do Banco Bradesco, né, ali na NAB3, quem é de Brasília conhece na 511 lá. E aí aquele negócio, primeiro emprego, né? Começou bem, saindo lá da escola direto, né? Praticamente, assim, comecei lá, assim, eu fiz um estágio na época, a Anvisa estava começando a construir, porque eu fiz lá na gerência que geral cuidava da parte de medicamentos genéricos, né? Aquela primeira lista de medicamentos genéricos, eu fiz, né? Que eu elaborei, porque não era nem agência regulatória, né? Era uma parte do Ministério da Saúde, né? Que a questão lá. E aí foi a questão de troca de governo, era estágio, aí muda todo mundo, troca todo mundo, e eu, na época, o diretor lá da Anvisa falou assim, opa, aqui vai mudar todo mundo, então assim, e aí surgiu a oportunidade de eu fazer uma entrevista no Bradesco, né? Primeiro emprego, tô lá em Bradesco, não sei como que é hoje, naquela época você tinha que ser indicado e fazer uma prova. E aí eu passei na prova. Aí me pegaram o primeiro dia de banco, me jogaram lá no balcão de atendimentos, né? E naquela época, no início dos anos 2000, né? Na canetona, não tinha celular, não tinha nada. Aquelas Bradesco, né? O varejão, aquela fila lá. Terminou o dia, saí, sentei no meio-fio lá e comecei a chorar. Não vou dar conta, pelo amor de Deus. O que foi aqui? E aí no dia seguinte, até hoje eu não sei se foi pra me testar, pra me sacanear lá, me deram o colete, você vai lá ficar na sala de autoatendimento. E aí eu comecei a olhar ali, eu falei assim, cara, mas os velhinhos, os idosos lá, com as dificuldades todas lá, eu falei, um dia eu vou ser idoso. Então eu comecei a falar, eu tenho que fazer um pouco de diferença na vida das pessoas. Eu comecei a conversar, tudo lá, primeiro dia na conversa, e o pessoal começou, primeiro já foi fazer um elogio pra gente, gostei do rapaz lá. E eu comecei a perceber, por exemplo, que a senhora conversava muito sobre novela, tudo lá, e naquela época, começando a vida, sem dinheiro, sem nada, chegar a pegar ônibus cedo, fazer faculdade à noite, não tinha tempo. Aí eu adoro o mercado, minha mulher mesmo ela fala, que eu falo que é passeio, eu quero no mercado, eu adoro ir para o mercado. E naquela época no Carrefour, ali no Parque Shopping, não sei se vocês lembram, tinha as gôndolas para as revistas, e tinha contigo as revistas lá. Eu parava e ficava lendo os capítulos da semana. E aí eu chegava para tinha um assunto com ela. Começava, nossa senhora, viu o que aconteceu com uma novela tal, Flórida e tal, não sei o quê. E começava aquele relacionamento. E eu comecei a perceber que muita dela, dos senhores lá, estavam com os jogos da Mega Sena, Quina. Aí eu comecei a olhar assim, mas o senhor gosta de jogar? Meu filho, fazer uma fezinha se pegou. Eu falei, como? A gente tem um produto aqui no banco que de R$10, R$20, a capitalização. E aí eu comecei a bater meta de capitalização lá. Porque eu falei, quanto você gasta de jogo aí? Gasto 20, 15, vamos gastar R$10 aqui? Se eu não conseguir, se eu resgato daqui um ano. E aí eu comecei a bater meta. E aí começou a causar um pouco de ciúmeira no banco, o pessoal lá, um molecote de 20 e poucos anos, 20 anos na cara lá, e começaram a me mudar de setores. E aí cada setor que eu ia, você fazia diferença. E aí me jogaram no pior setor do banco, que é o de pendência. O que a pendência faz? Cuida das dívidas. E aí eu comecei a ver, tinha aquela lista gigante, naquela dívida, o cara tem 10 anos de cheque especial, 15 anos, eu via lá, o Fabiano tá com uma dívida aqui, tinha R$1.000 aqui, mas tá R$100.000. Aí eu falei, mas como que funciona aqui? Não, Fábio, essa dívida você pode ser quitada por R$300, R$400, né? Porque como já estava em prejuízo do banco, ele pega aquelas promoções que chegam lá. Aí eu falei assim, ô Fabiano, tudo bom? Ligava, Fabiano, tô cuidando aqui, você tá com uma dívida de 100 mil. Como, rapaz? A dívida é R$1.000. Faz o seguinte, vem aqui com uma proposta que eu vou te ajudar a negociar. Fabiano, quanto você pode? Posso pagar 5 mil. Sabia que podia ser por 500. Fabiano, vou fazer um negócio bom para você. Você vai me dar os 5 mil que você pode pagar, só que 500 eu vou quitar a tua dívida e 4.500 a gente vai fazer uma aplicação em capitalização que se resgata um ano. E aí eu bati a meta da regional. E aí com 4, 5 meses de banco eu já era gerente de conta. Aí comecei a crescer dentro do banco, tudo.
fui cuidar de grandes projetos do banco, tudo, cheguei a virei um executivo do Bradesco. E mudou de cidade várias vezes. Assim, aí que eu não foi aí que eu mudei muito, eu fiz viagens, né? Fiz algumas viagens, plantação, tudo, vou morar pequenos períodos. E aí meu pai, naquela época, meu pai sempre trabalhou em iniciativa privada. Ele falava, meu filho, você tem que fazer concurso. E ficava me perturbando. E eu tava bem, garotão, gerente novo. Assim, não, financeiramente o banco nunca pagava bons salários. E ele me encheu, e aí até que ele me convenceu. Eu falei, para encher o saco, eu fiz uma inscrição para o concurso da Caixa Econômica. Aí eu não esqueço disso. Eu tava lá um domingo, tinha um almoço de família lá em casa, lá eu tava brincando com os primos, conversando tudo. E ele, você não vai fazer a prova não? Eu falei, não, eu tô bem no banco, esquece isso, pai. Aí ele me deu, acho que a primeira bronca de verdade, ele deu aquela mijada em mim na frente da família toda. E eu vou tirar uma prova. Eu falei, tá bom, vou. E eu pensando, vou chegar lá, vou fazer a prova, vou... Em 30 minutos eu levar a prova lá, não vou nem fazer direito de entregar lá. Aí quando eu cheguei lá, eu sou muito competitivo, né? Eu falei, todo mundo lá muito focado, eu falei, eu não vou ser o primeiro a sair daqui, não. Aí começou a prova, eu abri a prova lá, comecei a ler as questões, assim, eu falei... Tranquilo. Aí eu falei, cara, isso aqui eu faço no banco. E eu comecei a discutir com a prova. Eu tomei umas 4 broncas lá, fala baixo aqui. Eu fui o último a entregar a prova, terminei a prova tudo e passei no concurso. E aí eu tive que recomeçar do zero. Que é um grande executivo do Bradesco, virei lá um técnico bancário e rapidamente fui crescendo na Caixa. Aí eu fiz alguns projetos, como o programa Minha Casa Minha Vida, participei de algumas áreas de decisões. Naquela época a Caixa tinha lançado a campanha dos poupançudos, eu acabei passando por todos os setores da Caixa e principalmente muito com foco em abertura de agências, casa lotérica, tudo. E aí eu comecei a me especializar na parte de expansão. Em 2014, estava tendo uma inferência política muito grande dentro da Caixa, tudo aqui. E aí, aquela pressão política, eu não tinha nenhuma ligação política, sempre fui um cara técnico, eu resolvi sair da Caixa e voltei para a iniciativa privada. Aí eu empreendi, eu quebrei empresa, tô lá. Aí fui trabalhar como corretor de imóveis, né, meu crédito é ativo até hoje. Aí fui vender aliança folheada aqui nas ruas de Brasília, tudo aqui. E aí, então assim, voltando ao que eu esqueci. Aí na Caixa que eu rodei bastante o país. Que aí eu morei nas 5 grandes regiões do país, né? Acre, Nordeste, Sul, Sudeste, então eu acabei conhecendo aqui bastante coisa e aprendi muita parte cultural. E aí voltando, aí quando eu saí tava assim, quando eu fui empreender, por exemplo, lá, vender aliança de porta em porta, aquela coisa, já tinha 2 filhas naquela época. Tinha que comprar pão, leite, tudo assim, falou o quê? E aí você começa a entender que tudo é o que você fazia como gerente de banco, você vai fazer agora, que é qualificar bem o cliente, entender a necessidade, expectativa, e fui isso aqui. E aí, de repente, aquelas coisas, a vida dá uma caixinha, apareceu uma oportunidade de eu ir para dentro de uma aceleradora de franquias. E quando eu cheguei lá, eu já era um profissional de quase 20 anos de experiência, já cheguei um pouco de arrogância, né? Já sei tudo aqui. E aí me botaram para fazer um treinamento lá de vendas básicas. Tá louco? O cara que vendeu, batia metas, fazia tudo. Caixa e tal. Tudo. Eu tenho uma frase que eu falo que eu não bato metas, eu quebro recordes, né? Até porque numa época no banco, a gente tava lá no banco lá e tinha uma reunião de gerentes. Aí tinha um diretor que era meio pancada, meio doido assim. Vou aumentar a meta de vocês em 3 vezes. Aí todo mundo, tá doido, começou a reclamar aquela coisa toda, né? E aí eu fiquei calado na minha. Aí ele ficou incomodado com ele e falou, Fabião, por que você tá calado aí? Eu quero ouvir você aqui. O que você tá achando disso aqui? Eu peguei o microfone e falei, pra mim é o seguinte, meta não se discute, meta se cumpre. E aí eu acho que isso ele entendeu como eu tava desafiando ele. Ele falou, então a sua meta vai ser 5 vezes. Aí eu bati 10 vezes a meta naquele negócio. E aí, quando eu fui receber a premiação lá, eu virei e falei assim, a pessoa, mas que você fala assim, não, eu quero dizer que eu não bato meta, eu quebro recordes, né? E essa frase até hoje pegou, né? E aí, voltando na parte de franquias, e quando eu cheguei lá e vi lá que, quando eu questionei aquela questão lá do pessoal lá, ensinando vendas básicas, tudo, eu levantei, vou lá no RH, vou pedir demissão, que palhaçada, ele tá achando que eu tô brincando com isso aqui, eu já sou vendedor, já sei tudo aqui. Eu tava passando na porta e eu vi o pessoal comemorando uma venda. Aí eu parei, fazendo muito barulho, eu falei assim, e o rapaz falou assim, eu comecei a vender melhor quando eu aprendi a esvaziar o pote. E aquilo me bateu uma porrada que eu tomei. Porque uma coisa que eu sempre fiz na minha vida, eu nunca fui o mais inteligente da turma, eu nunca fui mais bonito, mas eu sempre fui o mais obstinado e obcecado.
E aí eu lembrei, como que eu fiz os meus resultados sempre, né? Como que eu fui lá, bati meta lá no Bradesco, não posso ajudar lá, que parece uma coisa, parece ter papo de pescador, né? Sim. Porque assim, eu acredito que a gente não precisa ter, você não precisa ter experiência, conhecimento, você tem que ter atitude. A minha atitude que transforma as pessoas e os resultados. Então, você quer ter um resultado de excelência? Tem atitude. Acredita que vai dar certo. E aí, sim, quando eu vi isso aqui, tudo. E aí foi quando eu comecei a aprender uma nova metodologia, tudo, e eu comecei a entrar em alguns conflitos. Com você ou com a empresa? Com a empresa. Por quê? Tem que vender a todo custo. Mas calma lá, Fabiano tem o dinheiro das franquias, mas ele não tem o dinheiro todo para o projeto. Então, se eu botar esse cara dentro da franqueadora, não vai dar certo, porque esse cara não vai implantar a loja. E outra, é o dinheiro da vida do Fabiano. E eu comecei a entrar em cash, e o pessoal, não, mas você não tem que se preocupar com isso. E aí foi quando eu pedi para sair. E aí, quando eu saí, eu comecei a falar assim, cara, mas esse mercado é um mercado que está muito carente. E eu comecei a perceber que tinha muita franqueadora que estava perdendo posicionamento de mercado exatamente por causa que não estavam com maus franqueados. E tinha muitos franqueados que não estavam performando dentro das franqueadoras porque não era o perfil dele aquele produto. Eu falei, cara, então foi o seguinte, o foco não é vender franquia, o foco é inauguração de loja. E eu peguei tudo que era de bom que eu tinha aprendido nessa empresa, dei uma melhorada e criei uma metodologia. O que eu faço nessa metodologia? Eu antecipo as objeções naturais que a pessoa tem. Qual que é a principal objeção? Essa empresa vai me dar um bom suporte? Ela vai me dar uma boa rentabilidade? E principalmente comecei a mudar o mindset da cabeça dos investidores, que hoje no Brasil se criou um negócio que franquia é 100% de resultado. Não. Franquia é uma empresa como outra qualquer. Qual que é a diferença? 50% de chance de dar certo, porque é um modelo testado, validado e tracionado. É verdade. Mas se o investidor não tiver experiência para estar tocando, saber gerir bem, time, né? Ele pode falir. E foi dessa forma que fiz. E aí eu tive uma oportunidade de uma empresa lá que estava iniciando a expansão, só tinha uma unidade própria, em Fortaleza. E aí eu fui para lá e eu falei, eu só quero uma condição para mim vir trabalhar. Aí, que eu posso desenvolver minha metodologia sem ninguém me atrapalhar. E aí, em 3 meses, eu vendi 40 franquias. E aí, com isso aqui tudo, diz que Deus diz que o destino cruza, quando eu tenho que cruzar as pessoas. Foi quando eu conheci o Nelson Lins, né? O Nelson Lins, eu brinco, eu falo que eu comecei como funcionário da empresa, fiquei amigo no processo, hoje somos irmãos, né? Ele é dono da Selfit Academias, né? A segunda maior rede de academias do Brasil. E aí, quando eu vi isso no LinkedIn, eu falei, pô, ele vai querer pedir para me expandir a Selfit, pô, uma empresa grande, eu fiquei todo que era lojas próprias, eu falei, coisa legal. Ele falou, não, Fábio, eu tô com um projeto novo. Eu falei, lá vem de novo a história do projeto novo, né? E aí, eu tô com uma rede de rejuvenescimento facial corporal, a Face Doctor, e eu preciso crescer. E aí, a gente foi para dentro lá, e ele me deu carta branca para fazer tudo lá. E aí, em um ano, a gente vendeu 150 franquias. E aí, acabamos gerando muitos negócios, e principalmente, a unidades começava a abrir. E era muito legal quando você via... Pô, aqui em Brasília mesmo, tem acho que 5 ou 6 unidades aqui. Então você passa lá, a pessoa tipo, Fabiano, não sei o quê. Você fala, cara, eu ajudei aqui. Aí eu fico lembrando dos investidores com os medos. Vai dar certo, vai dar errado, e a pessoa está com 1, 2, 3 lojas. E aí começou a crescer muito. E aí eu comecei a ganhar um pouco de notoriedade no mercado de expansão. Mas você pega a empresa com... Quando você falou carta branca, então você criou a metodologia, implantou e fez acontecer. Exatamente. Você não pega o planejamento pronto, não, né? Assim, o que acontece? Até para contar um pouquinho, o que eu montei a minha empresa, né? Porque mas a pessoa me pergunta, mas você estava bem, você estava como diretor de expansão de uma rede, crescendo, bem lá, estava morando em Porto Alegre, estava lá, como diz, 1 hora de Gramado, estava super bem lá, porque saiu aqui. Eu digo quando o chefe... a Bumbus. A Bumbus Series Service, é a minha empresa. Aí eu vou explicar também um pouquinho do nome, né? Porque eu falava Bumbus, né? Tem uma música ali na frente e falo assim, mas por que Bumbus? Né? Não é Bumbus, eu uso o sua, mas assim, eu tive que mudar para Bumbus, né? Porque vamos bater o Bumbus para comemorar, né? Quando eu cheguei na Face Doctor, uma coisa que o Nelson me falou assim, Fábio, aqui tem uma coisa muito estranha aqui.
Quero deixar até um abraço pro Nelson aí, depois eu mando pra ele ver lá. O Nelson é um cara legal pra vocês trazerem, o Nelson Lins lá. É um cara, tem uma história muito bonita pra vocês trazerem pra conhecer de empreendedorismo. Então, o cara começou de baixo, depois é muito legal vocês convidarem. É um cara que é muito agregador à história. Ele falou assim: Fábio, aqui é estranho, o pessoal vende as coisas e fica triste. Aí eu falei: se você autorizar, eu gosto de fazer umas bagunças. Ele falou: pode fazer. Aí eu comprei um surdo, botei lá e comecei cada venda a tocar. E aí, assim, imagina, um ambiente corporativo, todo mundo sério, né? Eu apareço um maluco lá, é venda, e isso acabou crescendo. E aí, eu fiquei muito conhecido com essa marca, assim, porque toda venda lá. E aí acontece, a gente tinha uma meta de 50 unidades no primeiro ano e a gente triplicou a meta. Então aí eu comecei muito a falar minha frase, porque aqui a gente não bate meta, aquela recorde. Eu comecei a gravar muito vídeos no Instagram, tudo, e isso bombou. Então assim, eu estava até em janeiro agora no CIOSP. O CIOSP é o maior congresso de odontologia da América Latina. E como o segmento de harmonização que a FaceDoc usa muitos produtos desses laboratórios de odontologia, então os donos, diretores do laboratório, assim, e aí, cadê o Bugo? Pô, esse cara aqui, esse cara aqui, ele vende tudo. Quer ter sucesso, bota esse cara. Então criou a marca, criou esse negócio. Então assim, quando eu fui, por que eu montei a empresa? Eu estava na segunda convenção da FaceDoc, a gente fez um cruzeiro. O Nelson tem uma história de vida muito pautada onde um irmão dele, que frequentava a igreja dele lá, o irmão Ricardo, né? Ele falou pra ele que ele pode ser coisas diferentes da vida dele, próspero lá, e era um cara muito sério que não aconteceu. E a história dele é muito baseada nisso, não vou contar a história dele, senão vocês um dia chamarem aqui, ele conta aqui. E aí esse irmão tava lá. E ele virou pra mim e falou assim, um dia ele me chamou no canto lá, falou: eu quero te falar o seguinte, você vai ter uma empresa que vai ser conhecida nacionalmente, e tudo aqui. E eu falei: estou bem aqui, estou como diretor de expansão, eu quero ser empreendedor, ter dor de cabeça, aqui eu estou ganhando meu saláriozinho, minha comissãozinha está muito bem, tudo aqui. E ele falou isso, eu não dei bola. E aí, muitas empresas começaram a me procurar. Fábio, me dá uma consultoria, faz isso aqui. Eu falei: não tem como, eu sou diretor de uma marca, é questão de ética. E aí chegou num momento que eu estava um dia lá e eu fui convidado para abrir uma palestra em Erechim, onde o Roberto Justo ia palestrar, né? E aí, quando eu estava no caminho dessa palestra, a minha irmã me liga, eu estava em Porto Alegre, minha família aqui em Brasília, falou: ó, a nossa mãe foi internada no TI, tá com risco sério de, assim. Aí eu peguei e falei: tô indo pra aí. O Nelson me falou: não, vamos lá, vamos dar um jeito, você vai pra lá, tudo. E aí ela falou: só que tem um negócio. Ela falou pra você não vir. Você não vai entrar pra ver ela. Você ir fazer seu negócio. Aí eu fui, fiz uma palestra pra 1.400 pessoas. E é muito legal essa história dessa palestra, que combinaram com todo mundo sobre a palestra, menos com o palestrante, menos com o Justus, né? E aí a gente tava lá, o Justus tava dando uma entrevista. De repente, quando ele vai entrar no negócio lá, ele fala pra ele que era um encontro com empresários. Ele vê lá 1.400 pessoas esperando ele. Ele fica louco. Vocês estão doidos? Ninguém me avisou, não preparei nada, não sei o que lá. E aí, eu faço uma brincadeira que eu aprendi com o Paulo Vieira, que é o jab, né? Que é o negócio que a pessoa fica jab. E esse negócio acabou pegando também junto com as minhas coisas que eu fazia lá. Aí eu olhei do nada, o Nelson fez isso pra mim: não faz isso, não. Eu olhei assim, eu falei: o Roberto, intimidade, como se eu fosse íntimo. Primeiro eu estava vendo o Roberto Justo pessoalmente, né? Aí eu falei: Roberto, se você quiser, tem uma dinâmica que eu faço aqui, faz. Aí eu subi, e nessas horas eu me transformo, eu esqueço quem eu sou. Quando eu subi no palco lá, eu vi lá e falei: pessoal, só advogados falando uma palestra sobre crédito tributário. Imagina o público. Assunto chato, não, só advogado, 1.400 advogados, aquele público lá. Quando eu subi lá, eu falei: esses caras não vão fazer isso. Esses caras, pelo amor de Deus, não vão fazer isso. Aí eu falei: estou aqui, né? Estou aqui, vamos lá. Aí quando eu comecei a brincar, vamos fazer o maior jab. Aí quando eu vi as câmeras das empresas, tudo viram. E aí eu fiz o jab. Quando eu vejo, está o Roberto Justo filmando lá, em 1.400 pessoas fazendo. E aí assim, foi um evento legal, me deu uma projeção que eu não imaginava, né? Depois
Todo evento que eu ia, o pessoal faz jab, faz isso aqui, faz toda essa história do jab, né? O Nelson adora isso aqui, o Nelson fez até pra fazer dentro de uma igreja, uma vez ele fez lá no culto, lá e falou, o Fábio é bom isso aqui. Agora eu imagino uma igreja falando jab, né? E aí quando eu saí de lá na volta dessa viagem a Erechim, eu fiquei refletindo, eu falei, cara, eu podia ter perdido minha mãe. Aí, por exemplo, a Bia, por exemplo, ela tinha crisma dela, teve a formatura, eu não consegui vir por causa de passagem, voo, tudo. E aquilo começou a me incomodar muito. E eu senti no meu coração, você tem que abrir sua empresa, tudo. E eu sentei, conversei com o Nelson, falei, Nelson, eu acho que na hora de eu voar, aqui gosto do que, eu até brinco com ele, falei que era um relacionamento abusivo que a gente tinha, né, porque ele não queria largar, a gente tem um grau de amizade muito bacana, inclusive eu até falei com ele ontem. Aí eu pensei tudo, mas só que na minha cabeça era o seguinte, fico até dezembro, tiro 30 dias de férias, para maio eu estruturo a empresa, tudo. E aí, quando até hoje eu não sei quem espalhou que eu estava saindo, começou as pessoas me ligar, Fábio, quero te contratar. Eu falei, eu falei, montei uma empresa. Não tinha nada, nem nome. Eu quero contratar. Aí foi quando eu vi 6 clientes fechados. E aí a minha esposa tem uma empresa que chama WeForYou, que é uma empresa de consultoria na área de Custom SUS, e eu adorava esse nome. Eu falei, eu vou usar esse nome, deixa eu usar. Eu tinha um apego pelo nome. E ela, Fábio, mas esse nome não é a sua cara. Aí tô um dia à noite lá, aí eu acordo de madrugada assim, aí vem na minha cabeça, bumbo. Eu falei, eu até brinquei, Deus, tá louco, esse nome é muito idiota, já até desisti. Aí eu resolvi acordar, botar lá no registro, não tinha bumbos. Opa, vamos registrar. Aí depois eu falei com uma cliente minha, que ela cuida de marcas e patentes, a Marx, né? Ela é uma primeira rede de franquias que cuida de registro de marcas e patentes. E aí não tinha registrado. E aí eu registrei. Aí foi que casou bem o nome Bumbos, por causa da história, das comemorações que veio. Então, e aí assim, hoje, por exemplo, eu tenho 32 clientes que estão em fila de espera e eu não consigo pegar, porque foi um negócio que começou em dezembro, está crescendo e a gente está começando agora a expandir. Eu estou com 6 marcas, né? Uma rede de rejuvenescimento facial corporal, Botolift. Eu estou com a White Clinic, que é uma rede de clínicas odontológicas, né? E é legal que ela é um segmento premium e ela conseguiu reduzir o custo de investimento, né? Então, os principais concorrentes, o investimento é de 1, 2 milhões e ela chega a partir de 300 mil. Estou com a Diniz Laser, que é a primeira clínica de laser, estética laser do Brasil. Estou também com a Melan Face, que essa é um negócio fantástico, que é a primeira clínica de melasma do Brasil. 80% das mulheres hoje no Brasil sofrem de melasma. É verdade. Então, assim, ela estruturou nisso. E tenho também a Atena Franchise, que é um BPO e vende seguros. E o que ela, te respondendo aquela pergunta que você me fez lá sobre o tamanho, o que eu percebi? Hoje, por exemplo, se eu for entrar numa Cacau Show, que é a maior franqueadora do Brasil, eu não vou agregar nada. E quando eu montei a minha empresa, eu montei o seguinte, eu falei assim, eu quero fazer diferença, eu quero transformar a vida das pessoas. E não quero aquele esse propósito utópico. Eu quero assim, porque eu percebo o seguinte, se o Fabiano, vamos comprar uma franquia, talvez aquilo é o dinheiro da vida, o sonho da vida dela. Você tem... Só uma dúvida aqui, se eu comprar uma franquia da Cacau Show, eu vou ter sucesso absoluto? Nunca, né? Isso daí... Mesmo você não é a maior do Brasil. Você tem uma chance de ter, mas assim, primeiro... Franquia, você vai ter o mesmo esforço de uma empresa normal. Entendi. A diferença vai ter o quê? Qual é a diferença das franqueadoras? Ela vai te dar um suporte e vai te dar uma previsão de uma rentabilidade. Entendi. Mas se você não seguir o que a franqueadora determina, se você não fizer os investimentos que a franqueadora faz. Por exemplo, tem muitas redes aí que você vai entrar, pega uma rede de rejuvenescimento facial aqui. Se você não investir 5 a 10 mil de tráfego pago todo mês, você não vai ter cliente. Porque, imagina, tá você e a Fran passando no shopping, no Parque Shopping, no Nacional, vê lá, por exemplo, a Botolift. Eu vou entrar agora e fazer minha harmonização facial. Não é assim. Você vai ver uma propaganda lá na rede social e vai. Então, cada marca tem sua particularidade. Por isso que é importante a qualificação. Porque hoje, o que a Bumbos faz? Eu atuo em 3 frentes. Eu vou dar para as empresas um aumento de receita, redução de custo e aumento de qualidade. E qual que é o meu trabalho específico na Bumbos? Eu vou ser
Mediador. Não mediador. Eu não queria ser um acelerador de franquias. E aí eu fui no mercado dar uma estudada. E até como a minha esposa trabalha em empresas de tecnologias, de startups, existe nos Estados Unidos, por exemplo, hoje as outsourcing, as terceirizações de serviço, né? A Sales as Service, né? Serviço de vendas. Né? Que tá muito, a nomenclatura está muito atrelada ao termo a startup e termo tecnologia. Isso foi de propósito, porque eu não quero ficar só em franchise. Sim. E aí eu falei, eu quero trazer um modelo desse. Então, assim, a Bumbus, ela é a terceirização do time de vendas das empresas. Então, eu vou cuidar de todo o time de vendas. Eu vou fazer desde a qualificação toda a venda. Vou ser o gestor de tráfego das empresas. Não vou gerar os leads. Né? Isso eu tenho as agências parceiras que geram os leads para mim. Hoje eu trabalho com eu brinco, né? Diz que hoje a República do Franchise fica em São José do Rio Preto, né? Então, eu trabalho com a BL Company, que a BL ela é uma agência que fez a expansão do Grupo Zanon, né, da Segura Alta. Eles são gigantes. Então, assim, hoje é uns parceiros que eu tenho aqui, uns amigos que eu tenho lá, que a gente trabalha bem. Eles geram os leads, mas eu faço o quê? Eu faço a gestão. Por quê? Por que eu faço a gestão? Porque era uma dor que eu tinha quando eu era diretor de expansão. Que é a velha briga. Por que não teve venda? O lead é ruim. Marketing. O lead está ruim. O time de vendas não sabe fazer. E aí eu tive que fazer o quê? Tive que começar a estudar a parte de tráfego pago. E aí foi quando eu comecei a entender bem. E aí eu vi a importância de qualificar junto com a agência. Porque hoje, qual que é o erro que tem lá? O lead é a venda garantida. Não, eu sempre falo, lead é uma oportunidade de negócio. Se lead fosse garantia de vendas, eu não tinha time de vendas. Eu mesmo vendi e estava milionário. Ele é uma oportunidade. E como que eu faço aqui? Para não fazer o time de vendas ter uma dificuldade maior, eu qualifico ele na entrada. Como que você qualifica? Criativos. É a parte mais difícil que eu acho. Bons criativos que tenham um recado melhor. Por quê? O Fabiano tá no Instagram, a Fran tá no Instagram, vamos lá, tá vendo lá? Foto da família, o músico que gosta, lá e aparece uma música patrocinada. Aquilo já ativou o seu lado reptiliano do cérebro, uma emoção. Opa, tá bonito isso aqui, ó, a partir de tanto, você clicou. Quando você clica, você vai para uma página de sucesso, a famosa landing page. Na página de sucesso, por exemplo, o pessoal acha que a landing page tem que ser o cartão de visita. Não, a landing page ela tem que te fazer causar um interesse, causar a emoção para você querer conversar com a venda. Porque você está emocionado, porque o seu lado reptiliano do céu já foi emocionado. Então você tem que fazer o reptiliano fazer ação. Para aí sim você chegar. Mas para esse público chegar no Fabiano, na Fran, você tem que qualificar a persona. Quem que é a persona? Para você conhecer a marca. Onde está o seu público? Qual região que está? Qual o perfil de renda? E normalmente, quem é o principal público que compra a marca? É o dono da franquia, a dona da franqueadora. Porque normalmente quem compra, ele quer ter um estilo de vida da pessoa. Ele se conectou com a vida disso. Então, quando eu percebi que qualificando aqui e com uma boa relação com a agência, que aí tem os profissionais de tráfego que estão ajudando aqui, você está dando os insights semanalmente para eles. Se chegou a 5 leads aqui, desse aqui, 3 esquece. E aí é um eterno teste AB, é um eterno teste. Porque quando eu fui estudar o franchise ele é muito arcaico, é muito antigo. As pessoas que trabalham no franchise, assim... E como foi um negócio que no Brasil dá muito certo, então eles têm uma certa arrogância. E aí eu aprendi desde jovem, desde a época do Posso Ajudar do Coletivo no Bradesco, que é importante a gente olhar o mesmo com um olhar diferente todos os dias. Né? Então é assim que eu trabalho. Tá, mas não deu certo hoje aqui. Como podia ter feito diferente? E é assim eu faço. E quando você consegue ter esse olhar diferente no tráfego, você começa a melhorar a assertividade. Por isso que eu falo assim. E qual que é o terceiro ponto que eu atuo dentro com a Bumbus? Não adianta só vender franquia. Se eu vender uma franquia para o Fabiano, para a Fran, será que a franqueadora está estruturada para receber esse franqueado? Então eu entro com um trabalho como se fosse um conselheiro consultivo, para entender como está todos os setores, desde o marketing, operação, implantação, ajuda a franqueadora a estruturar essas áreas, aí como conselheiro consultivo mesmo, não dirigindo, eu falo, vai por esse caminho tudo aqui, para deixar a operação toda redonda. Por quê? A venda é a parte mais fácil.
Então, assim, se a franqueadora tem um bom suporte, está bem estruturado, ela tem franqueados que dão resultados, a venda acontece. Eu até brinco, né? Quando eu estava com o diretor de expansão de algumas redes, eu falo assim, hoje o meu melhor vendedor de franquia é o meu franqueado. Porque se o franqueado está bem, ele vai ser o cara, vai falar do sucesso dele. E aí, por isso que eu atuo. Então, esses 3 pontos que eu fiz aqui, foi exatamente depois que eu entendi que era a dor. E por isso que eu trabalho com essas franqueadoras que estão em início de expansão. Porque aí eu as pequenas. Com as pequenas, porque é onde que tem mais dificuldade. É isso que eu falei para você, lembra? Que eu falei que é bom que... Até porque o seu trabalho aparece. E aí, também não vou trazer. É bom que você ganhe uma projeção melhor. Porque assim, porque eu acabei me especializando em fazer rampagem de marcas pequenas. Porque assim, hoje, por exemplo, quem é a maior franqueadora hoje do Brasil? A Cacau Show, depois a Boticário, tá? E aí são franqueadoras bem estruturadas, anos aqui tudo. E aí você pega, onde que vê que essa dor é muito clara? Quando você pega, por exemplo, o ranking das 50 maiores franqueadoras da BF. Quando você pega hoje quem está no 50º lugar, ela está em 377 unidades, 377. Aí você fala assim, poxa, mas não tem uma lista de mais de 6 mil, 8 mil franqueadoras? Por que aqui está a 50 maior está com 377? Por isso mesmo que as franqueadoras, tudo hoje no Brasil eu acho que é franqueável. Então a pessoa tem uma empresa, porque ela vê assim, eu quero crescer. E aí foi muito mal o que aconteceu na pandemia. Na pandemia deu aquele boom do franchise. Por quê? As pessoas ficaram restritas, muitas capitalizadas, com medo de perder emprego, tudo aqui, e começaram a investir aqui. E aí criou esse movimento de formatador de franquia e acelerador de franquia. Então hoje, acelerador de franquia tem um monte. Você tropeça, o cara vendeu 2 franquias, agora faço aceleração de franquia. Então, hoje não tem. E quando eu vi essa dor muito inerente do mercado, eu falei, eu quero fazer algo diferente. Dá mais trabalho? Dá. Às vezes a gente tem umas brigas homéricas com os clientes lá, né, que é fazendo aqui, mas assim, o bom dos meus clientes, eles entenderam, por exemplo, que a gente está fazendo tudo isso por crescimento da marca. E hoje você falou que tem 5 ou 6. E eu notei que tem algumas que são parecidas o produto, ou não? Não, assim, olha, eu tenho uma que é uma clínica de rejuvenescimento facial e corporal, que é a Botolift. Eu tenho outro que é uma clínica de tratamento de estética a laser, a Diniz Laser. Ótimo. Aí eu tenho uma clínica de tratamento do melasma. Essa não existe esse formato. É a primeira clínica. Ela fica lá em Recife, em Olinda. Eu falo isso para mandar um beijo para a Paula lá no Cabral, não. É Olinda, tá? Lá no Chapo Mateu. Então, assim, para mim essa rede é uma rede incrível, porque assim, o formato é um modelo enxuto, o protocolo foi criado pela Paula. Então, assim, ela tem isso aqui. Aí eu tenho uma clínica de tratamento odontológico focado em implantes e faceta, mais com público premium, né? Sim. Hoje, os 2 principais concorrentes dela, o valor de investimento é 2 milhões de reais. Então, a gente conseguiu reduzir o modelo de negócio, o CAPEX do negócio, para um negócio de 250 a 300 mil reais. Então, a gente vai entregar o mesmo produto então, um cara que vai comprar na concorrência, vai comprar uma, com a gente ele compra 4. Mesmo uma pessoa no sênior da área, se ele quiser ir para abrir uma franquia dessa, você falou agora. De clínica odontológica? Isso. Pode, o que acontece? A única coisa que ele vai ter, ele vai ter que ter um responsável técnico, um dentista para trabalhar lá. Ele pode ser investidor. Lógico, normalmente, se ele já é da área, ele fica melhor porque ele vai poder trabalhar. Porque qual que é a ideia da White Clinic? É da gente pegar aquele jovem que está formando agora. O que acontece? Formou em odontologia, ele quer montar um consultório. E às vezes, qual que é a grande dificuldade? Você não aprende a área de negócio e gestão em faculdade de saúde. Então você pega, por exemplo, uma clínica odontológica, ninguém na faculdade vai ensinar, que você vai vender. E ainda tem todas as regras que o Conselho Regional de Odontologia impede, divulgação. Então quando ele pega já um modelo testado, fazer isso. Então, vou falar os 4 de saúde. E aí eu tenho a Max, que é a primeira rede de franquias de marcas e patentes de imagem, e tem a Atena Franchise, que é uma rede que ela é um BPO, né, um sistema de contabilidade e de seguros, né? Então, mas você acha que, por exemplo, vou falar do segmento de seguro, que tem todo mundo vende seguro. Semana mesmo eu recebi várias propostas. Funciona no mercado de franchise?
Esse tipo de franquia é quase uma micro franquia. É para aquele profissional. Porque hoje, por exemplo, se você for virar um corretor de seguro, você vai ter que tirar o SUSEP, vai ter que fazer um monte de curso, um monte de licença, tudo aqui, ou vai entrar numa seguradora, uma MetLife da vida, ou numa Porto Seguro, uns grandes players do mercado, e vai lá até lá. E uma comissão menor. Então, você pegando uma franquia, a responsabilidade é da franqueadora, você apenas vai ser um operador de uma rede. Então, é mais simples a entrada disso. E você acaba tendo uma rentabilidade maior com isso. E qual que é o grande lance da Athena? Que ela não só focou no seguro, ela está focando exatamente o seguinte: hoje, a gente tem empresa pra caramba no Brasil. E qual que é a grande dor do empresário? Escritório de contabilidade. Então, assim, o sistema deles é uma forma de simplificar. A minha maior dor como empresário é o marketing, o tráfego, que você estava falando agora há pouco. Esse daí me dá trabalho. Eu vou te falar, o tráfego, por isso que eu tive que estudar. Leva um tempinho para ir ajustando, né? Porque acontece o seguinte, a rede social criou os especialistas. Todo mundo é especialista em tráfego. Eu acho que o Instagram, a gente abriu o Instagram aqui agora, eu recebo acho que uns 20. Hoje mesmo, antes de vir pra cá, eu tava assim, uns comentários do pessoal lá, aí eu fiz assim, ouvi o nome da empresa lá, eu falei, que empresa é essa? E assim, o cara quando curte mais de 10 posts no seu assim, fala, tá querendo chamar a atenção. O que é? Uma empresa para oferecer tráfego pago. Qual que é o grande erro do tráfego? O pessoal acha que tráfego é só botar dinheiro. E não é. Não é. Tráfego, você tem que procurar um profissional que entende de mercado. Eu já tive experiências maravilhosas e tive a maioria péssima com tráfego, com agência. Hoje, por exemplo, por que eu gosto de trabalhar com a BL Company, né? E eles não estão pagando para falar deles não, tá? São amigos meus assim. Tanto que hoje todos os meus clientes trabalham com a BL. Primeiro, porque eles têm um acesso muito tranquilo. Eles aceitam ouvir. Porque hoje, aí eu vou falar um pouco da Bia, que é que é a diretora, a dona da agência lá, a Beatriz. A Bia, ela fala um negócio muito interessante. Tráfego é teste AB todos os dias. Porque o que funciona ontem não funciona hoje. Então, se as agências não estiverem preparadas para testar, não é só... E o que eu gosto muito deles lá, eles não são aquela agência que fala, você tem que botar dinheiro. Não, vamos... E porque hoje, tanto o Google, Meta, e agora até a Apple está querendo entrar agora. Na semana começaram a entrar na Vira, que é um negócio que é muito dinheiro. O que acontece? Eu brinco, é que nem filho pequeno. Se você chega lá, dá tudo pro seu filho, ele fica mimado, ele quer mais. O tráfego é isso. O tráfego você tem que saber a dose de colocar dinheiro, o jeito de colocar tudo. Porque se você botar, tem gente que fala assim, eu vou começar investindo 100 mil de tráfego. Ontem mesmo, uma cliente minha falou assim, Fábio, mas esse valor que a gente está colocando aqui não é muito pouco para iniciar? Eu falei, não, a gente vai iniciar com esse valor. Qual é a média, você pode falar? Qual é a média normalmente que você usa para uma empresa pequena, vamos falar de um... Varia muito, assim, porque assim, se eu falar, eu vou até ser leviano, assim, porque não tem hoje, por exemplo, depende do setor. Vamos falar, por exemplo, do setor da área de estética. Hoje, é uma área que tem assim, né? Um lead, para converter na área de estética hoje, ele está convertendo, um lead que converte para virar uma venda, falando isso para clientes B2B, né, para venda de franquia. De 115 a 130 reais o CPA. E aí, vamos falar de números de mercado. A IFA, que é a Associação de Franchise dos Estados Unidos, ela disse que a conversão em cima do lead recebido é de 0,8. A ABF fala que é 1,3. Então hoje, se a gente fizer uma conta de padaria aí, para você fazer hoje um investimento mínimo, para você começar a jogar no franchise aí, tem que ser de 3 a 5 mil reais no mínimo. Mês. Né? Assim, para você ter lá, e isso vai dar 1 ou 2 vendas de franquia, dependendo do segmento. Estou falando do segmento de estética, é um segmento aqui. Mas isso, eu vou investir 2 mil e vou ter certo? Não, porque eu não sei, tem que ver primeiro. Como que está o seu criativo? Como que está as CPAs desses criativos? Como estão as frases, os gatilhos, o storytelling? E como que está a qualificação desse aqui? Porque acontece, não adianta só, é um trabalho em conjunto, time de marketing e time de vendas, né? Então, é o que o pessoal chama do marketing de growth, né? O marketing voltado para vendas. Porque se o time de vendas aqui não estiver qualificando, falou com a Fran, e entender por que a Fran não quis comprar,
Ou por que a pessoa clicou no anúncio? Que acontece muito, é o que mais acontece. De repente ela chegou o lead lá, aí a pessoa fala, eu não cliquei. Não, você clicou. Você clicou no anúncio lá no Instagram, você foi na página de sucesso, você preencheu os dados e veio para mim. Porque hoje o lead ele está quente nas 2 primeiras horas. É uma emoção. Então, por exemplo, quando o Fabiano clicou no anúncio lá, ele está às vezes vendo lá e se emocionando lá. Se o time de vendas recebeu lá e não acionou isso nas 2 primeiras horas, ele vai perdendo temperatura. Exatamente. E aí acontece. O que acontece normalmente? O time de vendas não está acompanhando, tá muita coisa lá. Chegou um lead hoje, sábado. Mas o time de vendas não trabalha sábado. Aí o vendedor, que é vendedor, é 24 horas. Se ele não vai falar segunda-feira, esqueceu. Eu já fiz vendas de madrugada, 1 hora da manhã estava online, chegava o lead lá, fechava a venda, porque as campanhas que deram muito certo, o cara já vinha para comprar, o cara te via online com o telefone comercial, business, ele te chamou, tu tem que atender. Olha, eu tive um caso ano passado, foi muito interessante. O que eu fazia lá na FaceDoctor? Mesmo como diretor, eu pedia para ter um botão na landing page que caía diretamente no meu celular, porque quero falar agora com o diretor de expansão. É o que eu fazia. Caía para mim, eu dava uma pequena mensagem, oi, tudo bem? Eu vou te passar para a coordenadora tal. Aí eu passei para minha coordenadora de expansão que dava lá, ela deu o primeiro atendimento lá e marcou a reunião para segunda-feira. Isso era um sábado à noite. Aí a minha foi, veio e comprou a franquia. Aí a gente fazia um evento de integração lá em Porto Alegre, lá com o pessoal lá, e na integração, quando eu começava a integração, eu falava assim, tá, mas eu queria... Fala um pouquinho de como foi, como que você chegou até a gente, tentando pegar melhor assim, e a pessoa fala, eu só comprei porque eu fiquei impressionado que você me respondeu na hora. Isso mesmo. Então, porque isso é uma coisa que, apesar das pessoas falarem assim, não se deve ter vendas só por emoção. Mas a gente não pode deixar toda a venda por emoção. Você se emocionou por algum motivo, você viu aquele anúncio ou no Google, na Meta, no Instagram, e você se emocionou com aquilo e aquilo fez você gerar coisa. Se você deixa de perder a emoção, que é aquela coisa. Quantas vezes aqui a gente fala assim, pô, eu quero comprar essa blusa hoje, eu adorei, você vai. Aí você dá 2 ou 3 voltas, você fala assim, você fala. Não tô precisando. Pô, mas tá caro, né? Foi, né? Não, eu praticamente, quantas vezes. Teve ontem mesmo, eu tava vendo uns brindes para fazer para os clientes lá, sobre o Dia das Mulheres, eu vi um negócio, vou fazer um negócio que eu achei lindo, maravilhoso. Mandei mensagem lá, a pessoa me respondeu hoje. Aí hoje, de manhã, ela virou e falou o seguinte, deve chegar no dia 4. Aí eu virei e falei assim, não vou arriscar não. Aí, ontem, eu tinha feito o Pix. Tinha feito. Então, assim, é esse para mim, eu acho que, Fran, hoje que falta isso. É uma sintonia entre agências de tráfego e o time de vendas. Acabar com essa briga histórica. Eu, por exemplo, se um vendedor meu, sempre fiz isso, um vendedor meu, um time meu de vendas, virar para mim e falar que não vendeu porque o lead é ruim, tá fora. Ele não tá, porque assim, não é desculpa. O lead é uma oportunidade de negócio. Sim. Agora, beleza, o lead pode ser ruim? Pode. Por que ele é ruim? Por causa disso. Ele não tem renda, ele tem que ser qualificado. Eu até fiz um vídeo desse mês passado. Eu montei meu escritório, tô lá botando lá. Aí minha Nespresso era 110, que eu trouxe de Porto Alegre. Aí eu falei, pô, não vou botar transformador, vou esquecer, alguém disse que vou comprar uma Nespresso nova. Aí eu fui lá, fui na loja. Aí eu queria aquele modelo antigo, que é a cápsula antiga, né? Que agora tem essa nova cápsula lá, e eu gosto do Ristretto, o Ristretto só tem no modelo antigo. É coisa de velho, chato, né? Aí eu falei, aí eu chego na loja, fui pra comprar isso lá. Aí eu cheguei na loja, já entrei, falei, quero esse modelo, a vendedora, quero esse aqui, ok. Beleza, acho que era a minha pessoa, venda tranquila, ganhei a comissão, chegou lá, ela chegou pra mim no caixa. Ô, seu Fábio, só para fazer, antes de fazer o pagamento aqui, eu preciso fazer um pequeno cadastro aqui. Ela vai pedindo os dados, fui dando, aí chegou na data de nascimento, ela falou, vou botar qualquer data aqui. Aí eu parei, eu falei, gente, fiquei pensando, fiquei refletindo, né? Ela já estava lá, eu já estava parado, ela perdeu a oportunidade de me qualificar. Sim. Hoje, qualquer empresa dessas, ela tem ferramentas que automáticas, com inteligência artificial,
que são ferramentas que elas fazem para venda recorrente. Então, se ela sabe a data de meu aniversário ali, pô, o Fábio faz aniversário dia 7 de agosto, então eu vou mandar uma mensagem pro Fábio lá, para ele comprar a segunda vez, para ele voltar, dar um desconto. Sim. Então, assim, quantas vezes eu comprei algumas lojas, porque chega lá, ó, você tem um bônus de R$140. São ferramentas de marketing trabalhando. Sim. E aí, o que eu falo? Por que ela não me qualificou? Por 2 motivos. Por preguiça, ou porque não estava preparado. Orientaram ela para não fazer o cliente esperar, agilizar. E aí ela perde uma oportunidade de ter venda recorrente. Sim. E foi dentro dessa lógica que quando eu falo da Bumbus, o meu posicionamento é gerar uma renda recorrente para os meus clientes. Porque eu não quero... A taxa de franquia é o lucro do dono. A taxa de franquia vai pagar custos dele de implantação. Hoje, qual que é a grande receita de uma franqueadora, por exemplo, que é onde que eu tenho muita expertise? Royalties. Então, se eu qualifico ele no início da venda, eu entendo bem quem é aquela pessoa, qualificação, tudo, eu faço o que eu fazia na Face Doctor. Quando ele ia lá para Porto Alegre fazer a integração, ter o primeiro contato pessoalmente com a franqueadora, eu vendia a segunda franquia. Que aí eu criava uma estratégia dentro da integração, onde eu mostrava valor, emocionava ele, gerava pertencimento e gerava escassez. Eu falava, ó, a gente está crescendo, vai lá. Então terminava a integração, aquele franqueado que nem tinha aberto uma loja, ele abria a segunda, a terceira e a quarta. Por quê? E isso gerava o quê? Eu estava gerando receita recorrente para dentro da franqueadora. E isso é o foco que eu trabalho. Por isso que eu trabalho nesses 3 pilares, como a diretoria de expansão da marca, como gestor de tráfego e como conselheiro consultivo, que aí eu consigo deixar a empresa de uma forma que ela consegue crescer. Parece simples, bobo, mas hoje 60% das empresas no Brasil não se preocupam com isso. Mais uma coisa, Fábio, nossa, é muito bacana, você sabe muita coisa. Bacana mesmo. Quando você faz um tráfego para qualquer empresa, eu não estou falando uma empresa específica, mas de qualquer uma empresa, primeira campanha, normalmente quanto tempo você leva para você ter esse feedback? Primeiro, não só a gente tráfico, tá? É porque eu acabei tendo que estudar muito. A gente entendeu. Porque assim, isso daí é que nem agora. Primeiro, eu estava até conversando, é o primeiro estresse que eu tenho com os meus clientes. Uhum. Porque eu acabo sendo muito transparente, eu acabo sendo muito direto nas coisas. Primeira coisa, tráfico não é uma ciência exata. Esse é o primeiro ponto. Então hoje, vamos botar o seguinte, é uma empresa do zero, não tem nada. Hoje, a criação de uma landing page, né, ela vai demorar em torno de 20 a 45 dias para ela ficar pronta. Né? Onde o quê? Que eles vão programar, subir os criativos, criar todas as CTAs, as palavrazinhas, tudo bonitinho, deixar tudo lá, provar os criativos lá. Subir para servidor, tudo lá. Depois que a landing page está pronta, você demora aí as campanhas, tanto Google quanto Meta, mais Meta, no início de expansão, você orienta mais Meta, porque como você não tem estratégia de SEO ainda em site, tudo aqui, é melhor que o Meta se acaba atingindo um público melhor, apesar que o Google qualifica mais. Mas no início é bom Meta. Até questão de dividir valor. Você demora 15 dias para as campanhas sair de aprendizagem. Ou seja, quando você lança, quando você bota um anúncio lá no Instagram, por exemplo, aquela campanha, ela vai testando o público. Então o que ela está fazendo? Você configurou o que você quer dela. Mas ela não sabe. Será que chegou bem para a Fran? Será que chegou para o Fabiano? Então ela fica 15 dias testando para ela entrar em atividade. Então em aprendizagem, ela não vai gerar lead. Então hoje, eu costumo dizer que pelo menos 60 dias para o negócio. O que acontece é o seguinte, e aí quando você pega as pessoas que são os aventureiros, eu tive eu só vou contar bem de forma bem genérica, até para não expor aqui. Tem uma situação que aconteceu recentemente. O cliente falou assim: não, Fábio, eu estou com um especialista em tráfego, estou com isso, papapá. E aí, com essas ele falou: não, a campanha está no ar. Eu falei: como está no ar? Você programou, tá assim, não, eu estava já gerando lead. Eu falei: não tem como. Por que não tem como, Fábio? Mas calma lá. Já sou de aprendizagem? E aí ele,
Você vai pegando por essas... Você vê que não tem. Porque assim, não tem coisa. Fábio, eu já vi campanhas em 5 dias de aprendizagem. Então me mostra, eu nunca vi. Assim, normalmente é no mínimo 15 dias, né? É o prazo normal para fazer. Esquentar. Para esquentar. Aí começa a entregar. Começou a entregar, não quer dizer que vai ter sucesso. Por quê? Eu posso ter errado o público. Não tem como saber se é o que eu estou achando com premissa, porque assim, é estudo. Então assim, eu estou achando que para vender o podcast, vocês vão franquear assim, o podcast é um público de 30 a 50 anos, uma faixa de renda acima de 15 mil, que gostam de carros importados, a gente bota um monte de coisa lá. Mas não chegou um lead. Então a gente errou. Então assim, ou então chegou o João. Cara, mas o João não é perfil, o João não tem dinheiro. Então, aí você tem que fazer o quê? Voltar a fazer. Então, qual que é o segredo? Né, como revelando os segredos do tráfego pago aqui. Clica aqui embaixo para revelar isso, né? Sempre testar. Então, sobe três campanhas. Para o mesmo objetivo. Sobe 3 lá. Com configuração diferente. Cara, não performou? Pausa uma, lança outra. Que aí vai dar os 15 dias, aí você fica sempre qualificando. Esse é o grande segredo. Você tem que estar configurando. Então, por isso que eu falei assim, eu botei assim, Fábio, por que você não monta uma agência de tráfego? Primeiro, um trabalho do cão, e o meu foco não é esse. Misericórdia. Eu só de ouvir os caras nas reuniões comigo já fico cansada. Eu, por exemplo, assim, aconteceu até uma situação engraçada um tempo atrás. Eu estava numa reunião com a agência de tráfego, tudo lá. Eu sou muito chato, assim, nesse ponto, assim, eu pego mesmo qualificado bem aqui. Quem me conhece sabe assim, o Fábio é chato, mas não é pro pessoal. Aí, eu, por educação, eu sempre sou o último a sair de videoconferência, né? Que eu falo assim, pô, tô conversando com você, é como se eu estivesse saindo da sala e... E nisso aqui, eu acho que eles não viram que eu tava na sala, o pessoal assim, nossa, hoje ele tá até mais legal, né? Aí eu acho que eu tô fazendo assim, que eu bato mesmo. Por quê? Você tem que qualificar eles todo momento, assim, tem que ter uma reunião constante. Não dá pra você ter uma reunião uma vez por mês, tem que ser no mínimo semanalmente. Vocês dizem, a campanha tá legal. Porque se tá boa, cara, injeta mais dinheiro. Aí sim. Né? Pô, tô aqui, fiz uma campanha, investi X valor de real aqui. Pô, tenho 3 vendas, meu amigo, bota mais grana. Potencializa. Eu conheci o tráfego pago em 2017, nos meus eventos, né? Eu conto essa história várias vezes já aqui no podcast. Eu ia fazer um show Só para Contrariar, e em 2017 ainda se usava muito televisão, o Globo, eu gastei muito dinheiro fazendo TV. Aí um amigo meu lá de Goiânia tinha acabado de abrir uma agência, ele tinha chegado dos Estados Unidos e trabalhava com tráfego lá. E aí ele falou assim, não, Fran, você não vai... Você vai fazer um show Só para Contrariar. Não, você não vai mais fazer televisão. Você vai fazer tráfego pago comigo. Eu falei, como assim? Me explica. Aí ele fez uma reunião comigo. Eu falei, e a gente era muito íntimo, muito amigo mesmo. Eu tinha muita afinidade com ele. Eu falei, não, Renato, eu não vou. E faço isso com você se você assinar um contrato comigo. Falando que você vai custear o show, o meu prejuízo tu vai pagar, porque são 1.500 pessoas, na verdade 1.900 ingressos, e o show do SPC é caro. Eu só faço se você se comprometer. Ele falou, vamos fazer o contrato. Meu advogado fez o contrato, ele assinou. E aí ele falou assim, aí ele fez, a gente tinha um site e tal, e aí ele fez a campanha. E ele falou, não, pode ficar tranquilo, 15 dias, daqui 15 dias, eu nunca esqueci, por isso que eu falei, esse 15 aqui seu, é os 15 dias do Renato. E é os 15 dias do Luiz. Caramba, né? Cara, que aula tu deu. E aí, deixa eu te contar isso. Aí pegou, e eu morrendo, porque nessa altura do campeonato eu já tinha que ter saltado o Globo e SBT, que eu fazia tudo. Eu tava acreditando, né? E aí eu falei, aí todo dia, aí de vez em quando vinha um lead ou outro, mas meio fora de rota. Aí eu, Renato, esse cara não tem nada a ver com o meu público. Calma, tá tudo certo. Fábio, quando foi exatamente, deu 15 dias, assim, meio-dia, que eu estava numa reunião, numa licitação, nunca esqueci disso. Quando eu peguei o celular, assim, Fábio, tinha mais de 400 mensagens, eu vendi 1.900 ingressos em 2 dias.
Aí eu fiquei desesperada. Eu, Renato, o que você fez, cara? Como assim? Não acreditei. Aí eu fiquei desesperada. Aí vendi tudo. Eu falei, nunca mais eu faço televisão, nunca mais eu faço nada. Depois, 2 meses depois, eu fiz um outro show com outro artista. E aí eu não vou falar o nome do artista, porque as pessoas vão falar, mas esse aqui não vende. Não foi o artista. O Renato tinha ido embora para os Estados Unidos, eu contratei uma outra agência. Eu só vendi os convites porque eu tinha muito relacionamento. Eu vendi 2 no tráfego pago do cara. Né? Então, aí de lá para cá eu já fiz várias agências, já tive vários problemas, nenhuma deu certo. Uma deu certo o ano passado, e aí depois disso, aí nunca mais. Então, por isso que eu falo, é o trabalho mais complexo que eu já vi na minha vida. É muito inteligente o Instagram, é uma ferramenta tão absurda que o Instagram, ele conhece tanto a gente que, por exemplo, o meu Instagram, eles só me mandam qualquer coisa de franchise e pagode, Alexandre Pires, Fernando Pires, Pichote. Tudo que eu vejo, ali ele já entendeu que eu só vejo isso, que eu busco por isso. Então, é muito bacana, mas tem esse lado de que você falou e que eu tenho experiência vivida e desgasta muita gente, a agência. Aquelas reuniões, que tem que ter aquelas reuniões chatas pra caralho. Exatamente. Eu fico nervosa. Você quer o retorno rápido porque tu está injetando dinheiro, porque tu está investindo e porque você quer o retorno. E não interessa. Tu quer o resultado. Eu penso o seguinte, é que a gente acostumou com somente quem é mais antigo, que vive, você falou assim, quem fazia anúncio na televisão. Eu quando estava em banco, por exemplo, uma vez eu dei uma entrevista para Globo, não vou dizer qual repórter, lá em São Paulo, e ele me deu uma sacaneada ao vivo, no Bom Dia Brasil, e a pauta era para falar de um assunto X, ele me perguntou de outro assunto. E aí eu aprendi que chumbo trocado não dói, né? E na hora que ele deu uma respirada, eu falei, eu queria agora falar para vocês, comparecer à agência da Caixa e verem o produto X, assim, meti uma propaganda. Naquela época, propaganda na Globo era 1 milhão, não sei o quê. Aí na mesma hora, quando terminou lá, ele fechou a cara, saiu bravo lá. Até hoje ele não fala mais comigo, assim. Um repórter famoso. Mas assim, eu falei, e virei o olho do banco, né? Que eu meti uma propaganda assim. Então, e a gente acostumou, quando veio o tráfico, era um retorno barato em comparação à TV. Por exemplo, hoje, o valor comparado com 2017 está muito longe. Então, assim, e vinha rápido. Só que aí não é uma mágica. É assim, por exemplo, você falou exatamente, mudou de agência, mudou de quem estava lá, assim. Por isso que tem que procurar profissionais que entendam. E ele estava tão certo, Renato, que ia dar certo, ele estava tão seguro, que ele falou, fica sossegado, tu vai vender esses ingressos todinho essa semana. Porque também é o seguinte, a gente tem que lembrar que quando você investe no tráfico, é um empreendedorismo também. Você tá contratando um panfleteiro virtual. É o cara do sinal que tá lá. Que você vai dizer o seguinte, pegou o cara aqui pro sinal e falou assim, olha, Fabiano, você vai fazer esse panfleto para mim, você vai entregar para todos os carros brancos que passaram no sinal ali. Ele vai falar, eu te cobro X por isso. Fabiano, você vai passar para todos os carros brancos com pratas que estejam mulheres na idade de 20 a 35 anos. Eu vou te cobrar 5x por isso. Esse aqui. Só que você também pode ser que naquela hora não passe nenhum carro. Mas você vai ter que pagar o custo do panfleteiro. Então, hoje eu entendo os empreendedores, os empresários que investem que tem um retorno. Mas pode não ter sucesso. Eu vou te apresentar, eu te falei que eu vou te apresentar o Jefferson, queria mandar um beijo especial. Ele é dono de uma empresa de franchise, uma empresa que a gente fez a expansão. E eu te falei que assim como você, ele faz o tráfego. Na parte de expansão foi absurdo. A gente vendeu 600 franquias em 2018, no ano. Então, ele fechava com a agência com essa mesma modalidade que você faz, mas ele fazia o tráfego. Jefferson, quando eu conheci ele, falei, caramba, esse cara é presidente de empresa, ele é até advogado. Pô, Jefferson, você estudou esse trem,
Lá em Goiás a gente fala muito trem, né? Estudei, fica tranquilo, você não vai dar conta. Eu contratei uma equipe para receber. Na verdade, o meu sonho mesmo era poder atender todos os leads, porque quando eu atendi era venda fechada. Mas só que eu não conseguia, eu tinha 5 meninas, depois contratei mais 5 lá na Bahia, porque a gente fazia o Brasil inteiro. Fábio, a gente vendeu 600 franquias. Eu não dava, tô te falando que 2 horas da manhã, um dia eu estava online, e o cara me chamou, eu fechei a venda 2 horas da manhã. Ele nunca esqueceu disso, ele tem uma franquia lá em... Mas não da cidade, é uma cidadezinha de Alagoas, do interior. E ele fala, Fran, você me vendeu a franquia de madrugada, cara, ninguém nunca me atendeu assim. Que ele era meio noturno, sabe? Então, eu falo para vocês, essas 2 pessoas que eu trabalhei foram assim, eu fiquei assim, era o extremo mesmo. Você não conseguia, você não parava de chegar ali, já era 24 horas. Aí eu estava com estafa, quando chegou com 6 meses, eu falei, Jefferson, vamos mudar lá no business, vamos colocar com o telefone até 20 horas, que eu não dou mais conta. Tá? Eu estava com estafa mesmo, porque você gasta uma energia atendendo as pessoas. E todos os atendimentos que eu dei, um dia eu até fiz um relatório todos os atendimentos que eu dei, dos 347, eu tenho essa conta que foi eu que fiz, eu deixei de vender 2. Eu vendi o restante todos. Então, se caísse para mim, era venda fechada. Esse negócio de tráfego é muito incrível. Até eu tô lembrando, você falando que eu estava lembrando de uma história que da Melan fez, como que ela chegou a mim. Né? Um dia eu tô lá em Porto Alegre, lá em casa, tô assim, eu tô vendo... Eu sou muito ligado em rede social, tudo aqui, mas às vezes eu não olho aquelas mensagens elas não solicitadas. Direct. Aí eu vi lá, falei, tem mensagem aqui, e tinha lá a mensagem da Paula, você vai achar estranho o que eu tô te falando, mas Deus mandou eu falar com você. Esse na minha hora você pensa, é golpe, né? Negócio assim. E aí ela pegou tudo aqui, aí eu fui, tudo aqui, ela escreveu um texto assim, tudo aqui, eu falei, cara, eu não responder ela, né? Oi, tudo bem? Aí eu comecei a conversar com ela, ela falou assim, não, eu vi um vídeo seu. Eu falei, que legal, mas que vídeo você viu? Eu falei, um vídeo seu que você falando de venda de franquia, eu gravo alguns vídeos também fazendo. E aí eu estava em oração e Deus mandou te procurar. Você pode conversar comigo? Eu falei, você está me achando maluca. Eu falei, não, vou marcar tudo. Aí eu fui com ela, marquei uma vídeo, conversei com ela, falou. Ela tinha acabado de ser assaltada numa clínica, a clínica da Melan fez que ela tinha, e ela estava levando para o shopping, ela tinha formatado para a franquia, e ela não sabia como dar o primeiro passo. E ela começou a orar daqui, disse que apareceu. E aí é interessante isso, ela chegou até mim através do Instagram, chegou lá, e assim, é uma história de vida de muita superação. Então, hoje... eu acredito muito assim que a internet hoje também ajuda também Deus levar as coisas para as pessoas. Fazer os encontros, né? Porque assim, a história dela é uma história muito de luta, assim, ela tem uma rede fantástica, foi uma pessoa que tem uma mulher que tem uma vida difícil, tudo, montou um modelo de negócio, tudo aqui, tá começando a iniciar, vai começar agora, tá chegando os leads dela, vai começar a ter venda aqui, tudo, e aí vai muito de encontro do que o irmão Ricardo falou para mim lá no navio, quando ele falou que eu não dei bola, né? O irmãozinho Ricardo, por exemplo, ele falou que eu ia transformar a vida de muitas pessoas, e eu ia ser conhecido porque eu ia transformar a vida de pessoas. Aí você fala um negócio aqui, me lembrou essa história da Paula, né? O irmão Ricardo é uma história muito engraçada. Ele é uma pessoa que dedica a vida dele a ajudar as pessoas, e é um cara que vive o dia todo rezando, orando. Ele não é pastor, não, ele é um cara assim, é um missionário. E ele tem todo o estereótipo, assim, uma pessoa simples, tudo aqui, com pouco estudo, então fala de dificuldade, e ele montou uma associação lá em São Lourenço da Mata, em Pernambuco, onde ele ajuda idosos. Olha, né? Que bacana. Aí depois, se permitir, passar o Pix para quem puder ajudar aí. Pode passar. Deixa eu pegar aqui, eu até deixei Pode aqui. Acho que é legal assim, que é um trabalho que ajuda idoso, é muito legal. Eu queria ficar com você até segunda-feira. Quem puder ajudar aí, a ONG Novos Caminhos, né? A chave Pix é o 44 065 665 1000 contra 59.
É um trabalho muito bonito lá, eu ajudo lá, algumas pessoas ajudam lá, mas é como todo um trabalho social que passa por muita dificuldade. E o irmãozinho Ricardo, assim, que é legal assim, que ele dedicou a vida dele a ajudar outras pessoas, né? E aí, que é muito legal, assim, de tudo isso aqui que a gente fala, tá falando de empresariado, de negócio, business, mas a cada empresa, a cada história que a gente falou, a cada franqueado, a cada pessoa assim, a gente tá mudando um pouco da vida das pessoas, né? Com certeza. E isso que eu acho que é muito bacana, né? Até que tem a oportunidade de estar vindo falar aqui, quantas pessoas agora podem estar ouvindo esse bate-papo aqui, que estejam com as mesmas dificuldades, Sim. você lá que tá, algum produtor de música que tá com dificuldade, que botou dinheiro lá e sabe que esse mercado de produção é um mercado muito dolorido, né? Sim. Vocês que são da área de eventos, eu admiro, porque eu fico vendo, eu tive alguns amigos que trabalharam com isso aqui, às vezes ganha dinheiro, depois perde dinheiro aqui, e tem que fazer, tem que entregar as coisas, tudo. E tá ouvindo agora esse bate-papo e pode ajudar bastante coisa. Com certeza. Fábio, como que encontra você pra gente finalizar? Minhas redes sociais é Fábio_Constantino, tá? Também tem Bumbos_Oficial, que é da empresa, né? Tudo lá. Você não está mais pegando empresa para fazer expansão, que não tem vaga? Mas pode me procurar, que a gente vai conversar, bota lá. E programa, né? Programa lá. Por que eu não estou pegando? Seria muito hipócrita da minha parte eu falar que eu organizo, expando a empresa, se eu pegar só para pegar. Então, assim, como eu disse, graças a Deus, eu estou num crescimento muito legal, eu não tenho que só agradecer tudo, mas eu estou agora começando a estruturar. Então, agora estou contratando pessoas, organizando, e estou esperando que as empresas que eu estou trabalhando agora, até porque, assim, senão é muito injusto quem cobrir. Quem comeu pão com mortadela comigo vai comer a pescador. Exatamente. Essa franquia que você falou, Doctor. Face Doctor. Você pode falar o valor mais ou menos? Hoje o investimento dela, aí Nelson, estou fazendo propaganda para você, viu? Depois eu quero estar a comissão aqui. A Face Doctor tem investimento inicial a partir de R$298 mil. Vamos supor, eu tenho esse dinheiro, mas eu tenho que ter um caixa para começar. Né? É importante. Caixa é bom, né? Hoje é o seguinte, o que você tem que avaliar assim, hoje, quando você fala de uma reserva de segurança? Você precisa ter o quê? Hoje, quando a gente fala de um investimento inicial de franquia, sempre tem que botar assim, a partir. Então, se você está abrindo uma franquia lá, custa 200, 300, 400 mil, não adianta você ter aquele valor certinho. Entendi. A gente vai mexer com obra. Obra. Só para a gente finalizar, tem uma franquia que eu sou muito fã, é a segunda maior do Brasil, mas para você que é mais especialista do que eu, ainda é viável abrir-se uma franquia do Boticário? Sim, Boticário, hoje, só perguntar o seguinte, quem não compra produto de beleza? Perfume. E assim, hoje, lógico, o que é importante para comprar uma franquia? Ver se a franqueadora te dá os estudos de mercado. Hoje toda franqueadora... Mas toda franqueadora dá estudo de mercado. Tem, e outra coisa, mesmo que a franqueadora dá um estudo, é obrigação do investidor a fazer os estudos. Então, contrate um consultor financeiro, um bom advogado, estuda a região. Hoje, te respondendo agora a pergunta assim, hoje, quais são as melhores redes para se investir hoje, pensando em retorno? As redes de serviços. Tá? Hoje, o segmento de estética está bem alta, e aí você pode pensar o seguinte... Fábio, mas tem muita clínica do quê? Apenas 4% da população brasileira consome estética no país. Alimentício muito não, só Goiás, por exemplo. Já está saturado. Assim, não é que é bom, mas assim, você vai ter que ir para um shopping, grande centro, e você vai ter um custo alto de operação. Eu falo hoje, porque serviço, você tem um custo baixo de operação e você consegue ter um retorno mais rápido. Né? Toda franquia hoje tem uma rentabilidade, mas é importante estudar, entender quem é a marca, quem são os donos da marca, qual é a história da marca, ler a circular de oferta de franquia, a lei de franquia dá essa prerrogativa, você tem 10 dias para ver. Então, assim, hoje, por exemplo, todas as marcas que eu cuido lá, eu não fecho nada antes de 10 dias, assim, eu chego até a jogar meio contra. Eu viro na venda e falo, agora eu quero que você contrate um advogado, um consultor financeiro, para verificar se está dentro da expectativa. Eu acho que o primeiro ponto, você tem que pensar, qual que é a sua expectativa para comprar uma franquia? O pessoal está muito focado em faturamento. Não é assim, você pode ter um faturamento de 1 milhão, não tem aqui. Você pensa assim, hoje, você quer uma franquia para ter quanto no teu bolso? O famoso lucro. 2 mil, 3 mil, 5, 10, 15, 30, 50 mil. Em cima disso, você vai buscar isso.
Então hoje, você pensar bem, hoje uma franquia que dá 5 mil de lucro é ruim? Não. Está entrando 5 mil. Uma que dá 40 é melhor? Com certeza. Mas assim, então às vezes, mas você vai ter disposição para tocar uma operação de uma franquia que vai dar 40 mil de lucro? Aí isso que você tem que entender, qual que é a sua expectativa e principalmente o tempo que você tem disponível. Porque hoje, eu até brinco, né? Eu falo que no Brasil parece que franquia é para preguiçoso, né? Que o cara acha assim, vou comprar uma franquia, cruzei meus braços, quanto que dá o lucro, franqueador? Não é assim. Não é assim. Hoje você vai ter que suar, vai ter que trabalhar, entender. É o que os antigos dizem, está falando eu sou de uma família, meus pais são do Triângulo Mineiro, de Araguari, né? Em Minas fala assim, o que engorda o gado é o olho do dono. E é isso mesmo. O negócio é isso. É que nem nos negócios de vocês, o próprio podcast aqui, se vocês não estão aqui diariamente, controlando, vendo tudo aqui, tudo, não dá produtividade. Então, esse que eu falo. Então, independente do segmento da franqueadora, quem está interessado em comprar franquia tem que entender o seguinte: eu estou disposto a virar empreendedor? Ponto. Eu quero ser, porque o brasileiro, ele é empreendedor nato. Só que o brasileiro é ansioso, ele quer tudo muito rápido. Então, qual que é o retorno? Tem franqueador que vai dar um retorno de 12 meses, 18 meses. Isso que tem que entender. O que é o retorno? O famoso payback. Mas não tem isso, espera. O payback. É o quando que você vai começar, aquele que se investiu, você vai começar, do lucro vai começar a pagar aquilo. Então, tem tudo isso aqui. Então, não é uma coisa, você vai fechar. Tem franqueadoras aí, tem muitos que falam, o payback é imediato. Eu desconfio. Tudo leva um tempo de maturação. Tem umas que vão ter, o mercado está mais impulsionado, vão ter menos tempo, e outras mais tempo. Mas eu brinco, não existe dizem, hoje o milagre não existe, né? Existe em outras situações, mas assim, em negócios... Você trabalha... Suor e atitude. Eu acho o seguinte, essas duas formas, transpiração com atitude, vai ter bom resultado. Obrigada, Fábio. Sábado tem mais, gente. Tchau, tchau. Tchau.